Boa noite, meus queridos. Com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno. Estamos já na segunda parte, no capítulo 2. Semana passada tivemos o capítulo 1, que foi sobre a desencarnação, o passamento, aula 12. Hoje estamos, então, iniciando o capítulo exatamente os capítulos em que serão passados os depoimentos que Kardec nos trouxe nas comunicações mediúnicas feitas na Sociedade Espírita de Paris, do qual ele era o fundador. Então, a nossa aula hoje é a aula 13, e como sempre nós vamos iniciar fazendo o nosso evangelho, que é do capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, com essas palavras do Evangelho que nos exortam a buscarmos ser homens de bem, um dia chegaremos lá, estamos no caminho, vamos fazer a nossa prece sempre com muita gratidão a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, a Jesus, nosso Mestre querido, que nos mostra o caminho para chegarmos a ser homens de bem, que é o caminho que nos leva à perfeição, que é a nossa meta final. Agradecer aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nossos guias e protetores, e pedir que nos envolvam a todos, para que possamos aproveitar ao máximo as lições que serão trazidas nesta aula. Graças a Deus. Bom, então, vamos lembrar os principais destaques que este livro Céu e Inferno nos trouxe até agora. Esclarece o ser humano sobre seu destino. Então, nós vimos ao longo das aulas, principalmente na primeira parte, que dá para a gente perceber qual o objetivo de Kardec, desmistificar tantas coisas trazidas pelas religiões tradicionais, achando que nós temos uma única vida, coisa que nós, como espíritas, já sabemos que não é. Nosso destino é a perfeição, não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, não naquele sentido, é tudo estado de consciência. O livro também examina as diversas crenças, exatamente, sobre céu e inferno, anjos e demônios, que sabemos que são espíritos mais aperfeiçoados ou ainda muito imperfeitos. E as penas e as recompensas futuras, sabemos que tudo vai depender de nós mesmos. Somos os artífices do nosso destino. O livro também nos traz a refutação do dogma das penas eternas. Não existem penas eternas. Somos todos perfectíveis, estamos todos no caminho da evolução. Sempre Deus, nosso Pai, nos dá uma chance para recomeçarmos. Como dizia Chico Xavier, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre podemos começar de novo para fazer um novo final. E desmistifica com o estudo de casos a vida de além-túmulo para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. E exatamente essa parte que nós vamos iniciar a partir de hoje. A partir deste capítulo, deste segundo capítulo da segunda parte, nós vamos estudar os casos que Kardec nos traz, da vida do além-túmulo, com os depoimentos de vários espíritos, que Kardec dividiu de acordo com a sua categoria evolutiva, com o seu grau de evolução, para que nós possamos realmente firmar a fé no futuro, termos a certeza
de que Deus a ninguém desampara, buscarmos a nossa fé com a certeza de que a justiça de Deus é infalível. A partir, então, deste capítulo, teremos os depoimentos de diversos espíritos em vários graus de evolução, trazidos por Kardec nas comunicações ocorridas na Sociedade Espírita de Paris, da qual o codificador era membro fundador e ativo. Foi o que nós dissemos agora mesmo. Importante lembrar que as comunicações entre desencarnados, os espíritos, e encarnados, os médios, se dão através da conexão entre os perispíritos de ambos. Tivemos há 2 aulas atrás a aula sobre perispírito. Importantíssimo a gente ter essa ideia de que desse corpo intermediário entre o corpo físico, enquanto encarnados, e o espírito, essa energia, essa chama, que não tem forma, como os espíritos nos dizem. Então, é como se fosse uma usina de energia e a lâmpada. O fio que os une é o perispírito, porque não haveria como a usina descarregar direto a energia sobre a lâmpada, que estouraria. A mesma coisa seria no corpo físico. Então, existe essa necessidade desse elemento de ligação. E que quando ocorre a desencarnação, passa a ser o corpo espiritual, quer dizer, o corpo do espírito, né? Como diz o André Luiz, sempre nos explica muito bem nas suas obras essa conexão. Então, é através do perispírito que os desencarnados se fazem ver para os médios, videntes, se identificam eles no plano espiritual, e a conexão entre encarnado e desencarnado é pela expansão do perispírito de um com o outro. O desencarnado, ele emite seu pensamento em direção ao encarnado, ao médium, e perispírito a perispírito, o médium capta essa emissão da sua vontade, da vontade do desencarnado, e ali ele faz a comunicação, seja pela forma escrita da psicografia, seja pela forma falada da psicofonia, seja pela intuição, enfim, a comunicação se dá, então, através do perispírito. Ao desencarnar, o espírito conserva a maioria das camadas do perispírito. Vimos que ele é como uma cebola cheia de camadas. A aula nos trouxe algumas das camadas, mas sabemos que existem mais subdivisões e que dessas camadas só fica junto ao corpo em extinção após a desencarnação a camada mais próxima deste, que é o duplo etéreo, que com o corpo físico se desintegra, se desagrega, voltando à massa inicial, voltando à natureza, da mesma forma que o corpo físico. O perispírito passa, então, a ser o corpo do espírito desencarnado, e é por ele que acontece a comunicação, assim como a identificação. Geralmente, essa identificação é da mesma forma em que o espírito se apresentou na última reencarnação. Então, o espírito, embora tenha várias propriedades, entre as quais a de plasticidade, a de mutabilidade, ele pode se apresentar de outra forma. Um grande exemplo disso é o espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, que sabemos que teve várias encarnações depois daquela em que ele conheceu Jesus, em que ele foi um senador romano, Públio Lentulus, mas ele mesmo dizia, o Chico, que ele preferia se apresentar naquela forma porque foi a reencarnação mais importante para ele, porque ele perdeu a grande chance de dar o seu salto, mas no momento certo ele conseguiu evoluir e é um grande mentor que nos traz tantas lições valiosas. Hoje, então, nós vamos falar sobre os espíritos felizes. São vários depoimentos que Kardec nos apresenta. Ele inicia muito sabiamente, muito didaticamente, com a mais alta categoria de classificação dos espíritos, eu acho até para não nos desanimar. Os espíritos felizes. Agora, vamos então, antes de iniciarmos, propriamente dito, falando dos espíritos felizes, dos depoimentos que eles nos trouxeram, vamos pensar o que é felicidade.
Nós temos ideias, porque nós vivemos momentos felizes aqui na Terra, mas nós sabemos, inclusive, que Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo, mas pode ser neste mundo. Não a felicidade plena, que essa nós não conhecemos, só vamos alcançar quando já estivermos na condição de espíritos bem mais evoluídos. Mas sabemos que esse estado de felicidade, essa paz na consciência, essa alegria interior, faz parte da nossa caminhada, é uma forma de felicidade. E no dicionário, a definição de felicidade é sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, de satisfação. E Kardec, então, nos diz que a felicidade dos espíritos bons consiste em não sentirem ódio, não sentirem ciúme, inveja, ambição, qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, a felicidade dos espíritos já evoluídos é esses sentimentos muito mais elevados do que nós que ainda estamos na condição de espíritos bastante imperfeitos ainda neste mundo de provas e expiações. Então, vamos ver como é que um dos espíritos que Kardec nos traz, nos seus exemplos, considera a sua felicidade após a desencarnação. Vamos ver o que ele nos diz sobre isso. É o espírito que se identifica como um médico russo, e ele diz assim: a ventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. É a alegria que nos infunde o bem, uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Então, vemos aí, por esse depoimento, a situação que esse espírito se encontra, por isso classificado entre os espíritos felizes. Porque esse contentamento extremo dele mesmo, de si mesmo, quer dizer, é um reconhecimento, inclusive, da bondade de Deus. É como se estivesse se sentindo mergulhado em Deus. É a alegria que infunde o bem. Quer dizer, a fusão, olha que interessante, fusão do espírito com a bondade divina. Então, esse reconhecimento da bondade divina que penetra profundamente o espírito, na sua essência, faz sentir esse contentamento extremo dele com ele mesmo. Kardec nos traz, nesse capítulo, o depoimento de 18 espíritos felizes. Claro está que nós não teremos condição de analisar cada um desses depoimentos. 18, eu acho que teria, assim, nas aulas presenciais, esse capítulo é dividido em 3 aulas, subdividido, para que pudéssemos, assim, analisar cada um. Mas nós vamos dar uma passada geral, principalmente falando das características das comunicações, da essência das comunicações. Vamos tentar abordar cada um deles, mas não em separado, e sim tomando como base o que eles sentiram, o que eles pensam, as mensagens que eles nos trazem. Então, Kardec enumera os seguintes casos: Samson, a morte do justo, Jobá, Samuel Philippe, Van Durst, Sidney, Dr. Demer, a viúva Foulon, um médico russo, que foi esse que nos trouxe a comunicação sobre a felicidade, Bernardin, a Condessa Paula, Jean Renaud, Antoine Cousteau, Senhorita Emma, Dr. Vignal, Victor Lebuff, a Senhora Anné Gourdon e Maurice Gontran. Então, vemos aí que são vários, tem homens, tem mulheres, né? Tem pessoas que se identificam pelo seu nome, outros apenas como eram conhecidos, pelo seu título. Veremos, então, nesse nosso estudo de hoje, o que esses espíritos que estão numa condição muito boa no plano espiritual nos trazem como depoimentos da sua situação atual. Os espíritos felizes, eles têm características bastante semelhantes nas evocações. Então, de um modo geral, as comunicações se deram
logo depois do desencarne. Foi um desencarne recente. Normalmente a evocação, porque na época de Kardec, nesses estudos na Sociedade Espírita de Paris, se fazia a evocação do espírito, ou seja, se falava o nome do espírito, pedindo com a permissão de Deus que ele, se assim fosse permitido por Deus, viesse a comunicação. E normalmente, como veremos nos exemplos, essas comunicações foram até facilitadas. Muitas vezes os espíritos eles vêm espontaneamente, ou até porque fizeram até uma promessa antes, como estudiosos, muitos deles da doutrina espírita, companheiros de Kardec nos seus estudos, eles mesmo se propõem, sabedores, ou pela doença, ou pela sua própria fé, que o dia que eles estiverem fora do plano espiritual, eles gostariam de trazer esses depoimentos. A tranquilidade é uma característica bastante comum nesses depoimentos. A letargia, perturbação, que normalmente acontece logo após a desencarnação, é uma característica geral, essa perturbação. Porém, no caso desses espíritos, é bastante breve, com pensamento ativo, logo adquirindo a lucidez em termos da nova condição. Porque sabemos também que, de um modo geral, os espíritos mais imperfeitos, nessa fase assim, bastante difícil dessa mudança, dessa transição do plano físico para o plano espiritual, muitos ainda ficam durante bastante tempo nesse estado de perturbação, sem nem mesmo ter consciência de seu estado novo de espírito desencarnado. Mas no caso desses espíritos, todos, eles mostram logo uma lucidez bastante grande, consciência do seu novo estado, consciência do seu papel aqui na Terra e na continuidade da vida. E trazem mensagens equilibradas de conforto e apoio. Então, o que nós vamos fazer no desenvolvimento dessa aula? Vamos procurar trazer vários exemplos, vários depoimentos de cada uma dessas características sobre a desencarnação, sobre a evocação, a sua tranquilidade espiritual, essa perturbação, essas primeiras impressões logo após o desencarne, a lucidez que eles alcançam, e trazer também algumas mensagens, não de todos os espíritos, mas de alguns que consideramos significativos, importantes para o nosso conhecimento. As evocações, em geral, foram pouco tempo após a desencarnação e muitas vezes facilitada pelo próprio espírito comunicante. Então, veremos aqui, através de alguns depoimentos, por exemplo, Samson, que é o primeiro dos espíritos, primeiro dos depoimentos trazidos por Kardec, a evocação foi 2 dias após a sua desencarnação, ainda na câmara mortuária, quer dizer, ele ainda não tinha nem sido inumado. E ele diz: atenda ao vosso chamado para cumprir minha promessa. Ou seja, ele era um estudioso da doutrina espírita, companheiro das lides espíritas, um dos fundadores da Sociedade Espírita de Paris, e ele havia feito essa promessa de que quando ele desencarnasse, ele traria essa mensagem de como é no plano espiritual, e nós vamos ver mais à frente. Jobá foi evocado 10 dias após, e ele também vem espontaneamente, porque ele diz assim: aqui estou eu a quem ias evocar. Então, ele já captou o pensamento lá no momento da reunião mediúnica e se apresenta recentemente, logo 10 dias depois. A senhorita Emma apresentou-se espontaneamente pouco tempo depois da sua morte. Então, ela diz assim: morri vivendo já a verdadeira vida. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho mais da maneira como a senhorita Emma desencarnou, das suas crenças, que nos ajudam bastante a entender. A viúva Foulon, ela se comunicou 3 dias após a desencarnação. Então, ela diz: tendo como certo que irias evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Então, vejam bem, ela também se antecipou, percebendo, sentindo a vibração, a sintonia. Ela, antes mesmo de ser evocada, ela se apresenta voluntariamente.
E Antoine Cousteau, também era espírita, ele se manifesta no próprio sepultamento, ainda ali, na hora em que seu corpo estava sendo sepultado, ele diz, quer dizer, ele é captada, a comunicação é captada pelos médiuns, por médiuns que estavam ali, ele também participava da Sociedade Espírita de Paris. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, quer dizer, ele ainda não tinha nem sido fechado o túmulo. Mas minha alma não será sepultada nesse pó. Antes, pairará no espaço a fim de subir até Deus. Eu acho essa comunicação muito importante, porque mostra que ali, naquele momento, naquele túmulo, não existe mais nada do espírito. O espírito não vai ficar preso ali, principalmente aquele que se prepara. Ele vai sair, ele tem consciência de que o corpo acabou. E ele diz assim, minha alma não será sepultada nesse pó, quer dizer, ele não vai ficar, espíritos muito agarrados à matéria, ainda se sentem ali presos, querem reanimar o corpo, coisa que é impossível, né? No corpo depois de morto, os laços todos são rompidos, não há como voltar à vida. Isso é assunto para outras aulas, mas sabemos que até mesmo os milagres, entre aspas, que Jesus fez, como a ressurreição de Lázaro, aconteceram porque não havia ainda sido rompido completamente essa união entre o corpo e o espírito. Vamos continuar, então, trazendo a ideia que eles nos passam de tranquilidade espiritual. Invariavelmente, todos se dizem muito tranquilos. A Condessa Paula, por exemplo, diz assim: aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Olha como é que ela se sente, cercada de amigos. Amor, confiança, sinceridade. Então, um espírito que viveu muito bem na Terra, cumpriu sua missão, quando desencarna, ela sente toda essa vibração e esse envolvimento de espíritos amigos. O Dr. Vinhal, que também era membro da Sociedade Espírita de Paris, diz assim: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Ele era um estudioso, companheiro de Kardec, dos outros amigos da Sociedade Espírita de Paris, e ele vendo ali, se sente, ele vivendo plenamente no mundo espiritual, ele vê confirmado aqueles pensamentos que ele alimentava quando estudioso da doutrina espírita, confortante e consoladora. É a ideia que ele nos passa. A senhora Anne Gourdon, porque todos os depoimentos, é muito importante que leiam antes os depoimentos, porque facilita muito mais na hora da aula. É sempre feito em perguntas e respostas, né, dos questionadores, do doutrinador, e a resposta do espírito, através do médium. Então, a pergunta é: sois feliz como espírito? E ela diz: sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor e, cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles. Então, sabemos que muitas crenças cultuam a ideia dos anjos, das asas, dos arcanjos. E aí, o doutrinador, provavelmente o próprio Kardec, complementa, pergunta: o que entendeis por asas brancas? Vamos ver até onde ela iria. Ele está querendo saber o que ela entende por essas asas brancas. E a resposta dela é muito interessante. Ela não está esperando anjos que a levem, né, de graça para um plano maior. Ela diz assim: tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Então, essas asas brancas, simbolizadas aí pela pureza, pela evolução. E ela sabe que é isso que ela quer, e é isso que ela vai buscar na continuidade da sua vida, agora no plano espiritual. Percepções no momento da desencarnação. Nessa parte aí nós trouxemos o maior número, um número bem expressivo de comunicações
porque é bastante importante entendermos como eles perceberam, como aconteceu esse desprendimento, como se deu essa passagem do plano físico para o plano espiritual. Então, vamos ver. Samson, já sabemos, né, que Samson é membro da Sociedade Espírita de Paris, ele desencarnou depois de uma doença prolongada de mais de um ano. Então ele diz assim: fiquei como que ofuscado por quanto a lucidez não volta repentinamente. E olha que voltou bem rápido, hein? Porque ele falou, ele foi evocado 2 dias depois. Deus, porém, permitiu que recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Olha que coisa consoladora, saber que ao despertarmos no plano espiritual, vamos estar cercados de amigos, de fiéis e bons e numerosos amigos, amigos espirituais, pessoas que nos antecederam, entes queridos. Isso é muito bom, a gente ter essa certeza de que nunca estamos sós. O Jobard, que foi presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, ele desencarnou de um AVC fulminante, eles dizem de uma síncope cerebral. Então ele diz assim: senti um abalo indizível por ocasião do meu desprendimento, foi repentino, diferente do Samson, que houve toda uma preparação pela doença prolongada. Depois o tumulto serenou, eu estava livre. Lembremos, Jobard foi evocado 10 dias depois da sua desencarnação. Eu estava livre, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Muito, muito importante essa ideia. O corpo espiritual não tem o peso desse corpo físico que nós carregamos, que alguns espíritos até nos dizem que é como se fosse um escafandro, quer dizer, aquele pesado que hoje em dia nem se usa mais, né, nos mergulhos. Quase não tive agonia, diz Samuel Felipe, que também era espírita e desencarnou depois de uma doença prolongada. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. A separação completou-se sem dor nem esforço. Olha que bom saber disso. Vamos nos preparar, né, para que a gente possa, ao desencarnar, ter essa sensação, não sentir a dor do desenlace do corpo, de acordo com o apego maior ou menor ao corpo físico. Essa separação se completa de forma bem mais leve. Cisdenier era amigo do médium que estava dando a comunicação e ele desencarnou de um acidente. Ele, nesse caso, também como o outro que foi com uma síncope, né, cerebral, com AVC, ele também tem aquele impacto. Ele diz assim: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, observa, sempre cercado de amigos, quando a luz se fez, inundou-me. Dr. Demer, ele era espírita também, médico, amigo de Kardec, inclusive tratava de Kardec, e já desencarnou em idade avançada. Ele diz assim: sacudiu o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me de um salto, fiz a viagem. Como sou feliz, não mais velho nem enfermo. Ai, que maravilha, a gente chega lá se encontrar com 20 anos. Deve ser maravilhoso, né? Então, ele sentiu, apesar de ter tido um pouco de torpor, que é natural, mas rapidamente ele fez a viagem, ou seja, desligou-se do corpo físico. Dr. Vignal era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele também desencarnou em idade avançada. Ele diz: a separação foi rápida. Era uma espécie de oscilação intermitente, como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Muitos espíritos, em outras obras, dizem que é assim como se fosse assim um repuxo. Ao mesmo tempo que eles querem se libertar, eles também se sentem presos ao corpo físico. E ele diz que foi rápido, embora houvesse essa oscilação intermitente, né, como um arrastamento para a liberdade do espírito ou ainda para o corpo que ali estava em seus instantes finais. Mas o espírito, quer dizer, a parte espiritual, a essência verdadeira, triunfou
e ele conseguiu se libertar. Jean Renaud também era espírita. Foi uma morte considerada prematura pelos espíritos. Ele tinha em torno de 50 anos. Ele diz assim: após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Olha que coisa boa! Ele conseguiu vislumbrar novos horizontes e perceber as maravilhas do infinito. Maurice Gontran era estudioso, era um rapaz estudioso, muito inteligente, e ele desencarnou com uma infecção pulmonar aos 18 anos. E ele diz na sua comunicação que foi uma prova para os pais, porque perguntam inclusive a ele se o fato dele estudar muito não haveria antecipado a sua desencarnação, e ele diz que não, que ele estava se preparando ali naquele estudo até para uma próxima encarnação, e que a sua desencarnação jovem ainda foi uma prova para que os pais crescem mais, né, desenvolveram mais a fé dos pais que tinham talvez já um pezinho mais no materialismo. Então ele diz assim: apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia, foi uma afecção pulmonar. E tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria. Pois bem, o que supunha um sonho era realidade, porque o tal sonho não devia despertar na terra. É que acordara no mundo espiritual. Quer dizer, ele desencarnou como se fosse num sonho. Porque dizem que quando nós dormimos, que nós desdobramos, é sempre um treinamento para a desencarnação. Mais ou menos vai se dar assim, né? Então, tenhamos sempre esse cuidado da oração antes de dormir, da prece, muito importante para que nós nos preparemos para esse desdobramento, que um dia pode ser, né, o desdobramento final do encerramento dessa vida no corpo, essa vida atual. Kardec, na questão 165 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação. Isso é uma coisa que é importante a gente refletir. Será que só os espíritas conseguem estar bem? Não é bem assim. Ele diz assim: os espíritos, dizem a Kardec, uma grande influência, pois o espírito compreendia antecipadamente a sua situação, se sentiam mais preparados. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência, ou seja, não depende de ser espírita. Consciência pura, prática do bem, espíritos que sabem, que fizeram o que estavam no seu alcance para cumprirem a sua missão aqui na Terra, também terão essa mesma facilidade, vamos dizer assim, no momento do desligamento. Então, trouxemos dois depoimentos de Sanson, que era espírita. Então, a pergunta que o doutrinador faz a Sanson é: sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo é mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Então, esse Kardec, com certeza, quer saber dele. Será que o materialista vai ter um desprendimento mais doloroso? É provável que sim. E aí ele responde: isso é certo, porque o espírito preparado já tem esquecido o sofrimento, ou antes habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. Então ele já tem uma noção, pelos estudos, que o que o espera depois da desencarnação. Por isso é tão importante esse estudo que nós estamos fazendo. E Victor Lebuffle diz o seguinte: sede bons e caritativos dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo mais por outro do que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Então ele mostra aí o que Kardec ouviu como resposta dos espíritos, que a prática do bem e a consciência pura exerce uma influência maior. Ele não diz ali, Victor Lebuffle nem era espírita, pelo menos não dá a entender na sua comunicação, mas ele era uma pessoa boa, caritativa, e ele diz para praticarem a caridade
que se chama benevolência. Isso é que importa. A lucidez dos espíritos é uma coisa também bastante interessante de se observar. Todos, a maioria deles, demonstram uma lucidez desses espíritos felizes. Todos mostram que a lucidez se faz muito rapidamente e com bastante firmeza. Então, o Dr. Demer, ele diz: sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo da minha desencarnação. Ele era um estudioso, doutor de espírita também. E ele, pelos estudos e outros depoimentos que já vinham observando, que eram muitos deles publicados na Revista Espírita, fundada por Kardec e seus companheiros, sabiam que muitos espíritos não recobravam a lucidez com rapidez. Como eu falei antes, muitas vezes nem sabiam da sua real condição de desencarnados durante um bom tempo. Muitos espíritos até hoje são trazidos à reunião mediúnica, nas casas espíritas, entre as quais o SEMA, e ali é que eles são informados que desencarnaram, porque eles não sabem. Muitos não sabem que desencarnaram. E, ao contrário, esses espíritos felizes, nessa condição já de evolução, eles recobram a lucidez muito rápido. Antônio Cousteau diz assim: a morte é a vida. Não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Então, ele mostra que ele recobrou a lucidez e reconheceu que o outro lado, a vida espiritual, é a verdadeira vida. É diferente do que os materialistas defendem, que a vida real é aqui, e por isso sofrem muito mais quando há invariavelmente e inexoravelmente a separação do corpo, que acaba, que é perecível, e o espírito que continua na sua caminhada. Sansão responde à pergunta que lhe fazem: ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Ele responde: ao fim de 8 horas. Vejam, bastante rápido. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Então, esse é o depoimento de Sansão. Vemos que outros recobraram a lucidez muito mais rápido, não é? Até mesmo ali no próprio momento do enterro, né? do velório. Jean Renaud, é feita uma pergunta a ele: em vida professáveis o espiritismo? Ele também foi um espírito que recobrou a lucidez muito rapidamente. E olha a grande resposta que ele nos dá: há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Lição muito grande. É que nem aquela historinha daquele orador espírita que fazia palestras lindíssimas, aconselhando de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, tantos quantos ouviam, e um homenzinho muito simples que assistia todas as suas palestras. Ao fim de um tempo, ambos desencarnaram, e quando no plano espiritual esse orador se vê bastante ofuscado ainda, sentindo muita perturbação, ele vê aquele homenzinho que sempre acompanhava e que ele se espanta, porque ele está ofuscado de luz, ofuscante, na verdade, né? Nimbado de luz. Ele diz assim: mas você assistia todas as minhas palestras, como você está nessa situação? Ele falou: Senhor, eu assistia às suas palestras, mas o senhor falava e eu fazia. Então, professar é diferente de praticar. A importância da prece. Será que esses espíritos felizes, que já alcançaram essa condição evolutiva, que já se encontram tão bem nesse momento desse desligamento, será que eles precisam de prece? Será que a prece é tão importante assim? Vamos ver a felicidade que a prece proporciona. Nós trouxemos também alguns depoimentos com relação a esse pedido de prece. Eles não descartam, não, muito pelo contrário, pedem sempre preces, e a gente vai ver isso em todos os depoimentos, de todas as categorias de espíritos que Kardec vai nos trazer. Então, Sansão
diz assim: ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência dos bons espíritos. Ele estava bem, ele estava lúcido, ele tinha plena consciência, mas ele não se esquece de pedir prece, 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 que todos os amigos orem por ele. Georges, na comunicação A Morte de um Justo, deixa essa seguinte mensagem: orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, que a caridade não se restringe à humanidade visível, não basta orar pelos encarnados, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Então, a necessidade de se orar por aqueles que já partiram. Algumas religiões que consideram que só se ora por aquele que ainda está no corpo. Depois ele vai estar no sono, até o juízo final. Mas sabemos que não é essa a realidade. É necessário, sim, cada prece endereçada de coração, com todo o sentimento, com toda a vontade de ajudar, alcança esses espíritos, quanto mais aqueles que estão em condições mais difíceis, mais penosas, e lhes leva um refrigério que os espíritos nos dizem que é uma bênção para eles. Dr. Vinhal, ele diz assim: graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Então, foi a evocação e as preces que fizeram com que ele se sentisse já forte, fortalecido bastante para estar presente ali na reunião. E Antônio Cousteau nos diz assim: nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre esse túmulo. Foi aquele que deu a comunicação enquanto ainda não tinha nem bem descido o seu corpo ao túmulo. As almas me chamam a conferenciar a Deus, orai pelos que sofrem e até outra vista. Olha que interessante, ele tem a consciência, tanto que ele diz: minha alma não vai ficar aqui, junto desse corpo. As almas me chamam a conferenciar a continuidade, vou estudar, vou continuar trabalhando, mas ele pede: a Deus, orai pelos que sofrem e até outra vista, aquela certeza de que vai haver o reencontro. E agora nós trouxemos algumas mensagens, alguns depoimentos desses espíritos felizes, alguns que nós consideramos que valia a pena trazer não dava para trazer de todos, seria ótimo, mas o tempo é pequeno. Então vamos ver alguns dos espíritos trazendo alguns esclarecimentos muito importantes para nós. Nós chamamos de testemunhos as coisas que eles nos trazem. Então vamos começar com Samson, aquele primeiro espírito, nessa relação dos espíritos felizes, que Kardec nos trouxe a comunicação. Ele foi o primeiro a se comunicar, era membro ativo da Sociedade Espírita de Paris e havia prometido aos seus companheiros de doutrina espírita dar-lhes notícias sobre a vida no plano espiritual após o seu decesso. Já falamos isso lá no início. Então vamos ver o que ele nos traz, o que os espíritos, esse depoimento, esse testemunho do que ele prometeu, como é do outro lado, né? Então, o testemunho foi o cumprimento da promessa. A pergunta que é feita a eles assim: debaixo de que aspecto se vos apresentam os espíritos? Sobre a forma humana? Bom a gente saber disso, né? Porque a gente lê, estuda, vê as obras de André Luiz, mas a gente tem o depoimento de alguém que chegou recentemente no plano espiritual e que vem trazer essa informação. Então, ele diz assim, a resposta dele: sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório, e é verdade. É o que a gente acabou de falar. Ele diz que os espíritos nos ensinam. Através dos nossos estudos, nossos livros, a gente ouve, lê e sabe, e escuta dos oradores, dos estudiosos. Mas ele diz assim: mas que diferença entre a máquina informe, ou seja, o corpo, e a fluidez do corpo espiritual. Há uma diferença de densidade. Nós vimos isso na aula do perispírito. O Jean falou bastante sobre isso, sobre a densidade, a diferença. Quanto mais evoluído o espírito, menos densa é essa máquina espiritual, esse corpo espiritual, ou seja, o perispírito.
ele ainda responde a uma outra pergunta. Quanto a vós, como vedes? Pergunta Kardec. Sentis em vós mesmos uma cabeça, tronco, pernas e braços? Quer dizer, será que ele se via assim, né, como um ser humano, como era aqui na Terra, no corpo? E ele diz assim, o espírito, conservando a sua forma humana, idealizada, divinizada, o corpo é um empréstimo, mas é de ordem divina. Pode, sem contradição, possuir todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as minhas mãos com os dedos, pois podemos à vontade aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Isso acontece muito nas reuniões de materialização, em que o ectoplasma do médium, daquele que doa o ectoplasma, facilita essa materialização ou do espírito como um todo, ou de partes dele, que podem ser tocadas por aqueles que ali estão. Mas isso também é uma outra aula, não é o caso agora. Vamos falar um pouquinho da Condessa Paula. A Condessa Paula, ela foi muito rica, ela era jovem, rica, desencarnou aos 36 anos, ela era casada e era muito caridosa, benevolente, destinava grande parte da sua fortuna aos necessitados, e ela não era espírita, não detinha conhecimento do espírito, que vem mostrar que não é o espiritismo, né, professar o espiritismo, e sim praticar, independente da sua crença. E ela nos mostra, no seu testemunho, a prova tão difícil da riqueza. Ela diz assim, em várias experiências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar. Quer dizer, em todas as provas em que ela veio com pobre, com até miserável, a miséria física, ela conseguiu ser vencedora. Mas ela diz assim, vindo a faltar, no entanto, uma porventura de todas a mais perigosa, a fortuna e bens materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa conquista o perigo, ou seja, a prova da riqueza é uma das mais perigosas, nos dizem assim várias comunicações dos espíritos, e a Condessa Paula veio nos dizer que foi a mais difícil, mas ela conseguiu sair vencedora. Ela conseguiu, apesar da riqueza, apesar da boa vida, ela não se deixou levar e ela continuou fazendo, quer dizer, seu espírito, espírito, já estava já num ponto em que ela poderia já ser vitoriosa nessa prova difícil. A senhorita Emma, falemos lá na frente sobre a senhorita Emma, ela era muito jovem, ela foi vítima de um acidente causado pelo fogo. Ela era católica e ela se apresentou espontaneamente à Sociedade Espírita de Paris pouco tempo depois da sua morte. Nós vimos lá no slide que mostra as comunicações. E, pensa, ela não era espírita, né? E ela sente, né, a dor, né, do seu desligamento. Uma morte pelo fogo deve ser muito dolorosa, mas ela diz assim, o testemunho dela é a gratidão ao seu guia espiritual. Ela diz assim, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório. Pela sua fé católica, ela acreditava que ela iria para o purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao meu ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito dos martírios? Ereis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava. Olha a importância do nosso guia espiritual. Vamos lembrar dele. Ele nunca se esquece da gente. Nós é que nos esquecemos dele muitas vezes. Ele está ali. Quer dizer, ela não era espírita, ela não tinha esse conhecimento anterior, ela se apegava à sua fé, acreditando que ela estava espiando no purgatório, e com certeza havia uma necessidade dela passar por essa prova, dessa morte tão dolorosa, mas ela teve o amparo, a tranquilidade, o acolhimento do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, como se queira chamar.
Bernardin. Bernardin, ele não foi, a sua evocação não se deu logo após a sua desencarnação. Ele foi um escravo que viveu de 1400 a 1460, experimentou todas as injustiças, fadigas e dissabores daquela servidão cruel. E o depoimento que ele dá é muito bom, muito bonito, porque ele fala da fé, de uma fé resignada. Então ele diz assim: aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar o peso sem queixumes. Ele seguiu, aqueles ensinamentos de Jesus: confiai, meu fardo é leve, meu jugo é suave, venham a mim todos os que sofrem. E ele, no seu depoimento, na sua comunicação, ele diz, há uma pergunta perguntando se ele fez, depois dessa encarnação, se ele teve alguma outra, ou outras, e ele disse assim, sim, que ele foi missionário, na outra encarnação, mas ele disse, mas não um missionário que só prega, mas esse missionário que faz, que exemplifica. E ele diz, inclusive, no final da sua comunicação, que hoje ele é como se fosse assim, um mentor, um protetor de várias casas espíritas. Vê que interessante, né? Ele evoluiu, deve ser um desses pretos velhos que a gente ouve falar, né? Embora ele, aparentemente, ele morreu com 60 anos. Ele viveu de 1400 a 1460. Então, ele aprendeu a dor, não foi à toa, com certeza, que ele veio nessa condição de escravo, sabemos, da lei de causa e efeito, mas ele aproveitou bastante e não perdeu a sua fé. A viúva Foulon, ela era uma artista plástica, ela era miniaturista, fazia miniaturas. E ela conheceu a doutrina espírita quando ela ficou cega, em função do trabalho muito minucioso, em que na época as luzes eram fraquíssimas, de lampiões, e ela então ficou cega, e a partir desse momento ela começou a buscar a doutrina espírita, e ela era muito amiga da Amélie Boudet, a esposa de Kardec, e ela dirigiu a Amélie algumas palavras de consolo. O seu testemunho é o testemunho da consolação. Então ela diz assim para a Amélie Boudet: crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tornareis a ver-me, ficai certa. Se partir primeiro é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Todos nós temos a nossa missão. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim, para recomeçar, e mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo na natureza. Então, ela mostra ali que a vida continua, que nós temos o que fazer, tá vendo? Nada é inativo na natureza, e que ela reencontrará a amiga quando ela também cumprir o seu tempo aqui na Terra. O que então a gente pode concluir de todos esses depoimentos dos espíritos felizes? Nós vemos então que eles fizeram conquistas anteriores, morais importantes, enquanto aqui na Terra. Suportaram provas e expiações com fé inquebrantável, paciência, resignação, indulgência, caridade, benevolência permanente. Possuíam consciência da vida espiritual. Quando desencarnaram, eles já tinham, ou pelo conhecimento do espírito, ou até por uma intuição, tinham essa intuição da continuidade da vida. Ligados constantemente com o alto, através da prece. Tiveram desenlace sereno de um modo geral. Houve o caso da senhorita Emma, mas mesmo assim ela estava muito amparada. Então ela sofreu ainda no corpo, mas na hora do desenlace ela conseguiu esse desprendimento com bastante amparo, conforto do seu guia espiritual. Cumpriram suas tarefas e missões e possuíam importantes trabalhos a realizar na erraticidade. Todos continuaram sua caminhada evolutiva, como nos sugere
sugerem as comunicações. Então, todos eles, na verdade, escolheram a felicidade, desde aqui da Terra. Não foi uma felicidade que caiu do céu, né? Como se diz assim, de paraquedas no colo de cada um. Não, foi uma conquista. Uma conquista paulatina, de acordo com sua vida. No plano físico, eles escolheram essa semeadura no plano espiritual. Bom, estamos chegando ao fim. Só nos resta, então, agradecer muito a Jesus e a Kardec, né? Quando estamos aqui encerrando a nossa aula, esperando que os exemplos que foram trazidos nos impulsionem a buscar a felicidade, desde aqui, que a felicidade é a nossa maior meta, essa tranquilidade espiritual, nesta e na vida espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece, sempre agradecendo muito a Jesus, nosso Mestre, que nos legou esse Consolador, que foi prometido há mais de 2000 anos e que chegou até nós na forma da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Esse nosso grande modelo, esse nosso grande codificador que nos legou essa herança abençoada. Agradecer a irmã Maria Angélica, nossa mentora tão querida, nossa mãezinha que nos acolhe em seu colo, em seu coração, pela oportunidade do estudo. Agradecer aos nossos mentores, os nossos guias espirituais e aos mentores deste trabalho. E pedir que fiquem conosco, que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita luz. Então, até a próxima semana, que será o tema Espíritos em Condições Medianas. Não percam, leiam o capítulo antes. Será muito bom a leitura do capítulo, porque já vai preparar para o entendimento dos depoimentos, das características desses espíritos que se assemelham tanto a nós, né, como espíritos em condições medianas. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos encerrar de nossa parte esse trabalho, mas não se esqueça, estamos aqui ainda no chat durante 20 minutos, podendo esclarecer o que precisar, que alguém queira que seja esclarecido. Uma boa noite.